E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje a gente vai falar do álbum Bad do Michael Jackson. Esse disco aqui foi muito solicitado para eu poder falar para ele depois daquele meu vídeo do Dangerous, tá? E como eu tô me mudando essa semana e eu vou deixar já que esses vídeos todos prontos, por que não já deixar um vídeo massa como o vídeo do Bad, né? Para vocês aí poderem assistir. Nesse vídeo a gente vai falar como Michael Jackson concedeu esse álbum, né? Como esse álbum nasceu. Se você não é inscrito no meu canal e gosta de Michael Jackson, se inscreve no canal, vem fazer parte da comunidade. Aqui eu falo dele, tem uma playlist cheia de vídeos sobre ele. Já falei sobre o Invincible, já falei sobre o Dangerous, falei sobre outras coisas da carreira dele, o som dele. Vem conhecer o meu conteúdo que você vai curtir pra caramba, tá bom? Pra gente poder começar a falar disso, é bom a gente poder já dizer o quão a era Thriller foi uma era incrível, né? O Thriller é o álbum mais vendido de todos os tempos. O Michael não conseguiu bater as vendas desse álbum, assim como nenhum outro artista conseguiu bater as vendas desse álbum. E assim, é a era mais importante da música. O que aquele disco rendeu de hits, de certa forma, cria uma expectativa muito grande para o público para o próximo trabalho. E é uma coisa interessante, gente, da gente refletir, porque o Michael é uma pessoa que ele sempre se cobrou demais. Ele, como artista, ele sempre foi muito perfeccionista e ele buscou essa necessidade de fazer cada vez mais um produto foda, tá? O que aconteceu então depois disso tudo aí? Depois que passou a era e todas as coisas, o Michael ficou recluso de 1985 até 1987. Ele ficou por conta de gravar um novo álbum e buscar ao máximo fazer coisas diferentes do que ele tinha feito antes, né? No caso, assim, eu acho que a ideia dele era realmente tentar superar o álbum anterior. Mas é aquele negócio, gente, como eu disse, é uma coisa difícil, mas ele tentou e, óbvio, ele entregou um trabalho. O Bad é um álbum maravilhoso, ele entregou um trabalho no nível do Thriller. Particularmente eu acho ele melhor que o Thriller, tá? Mas comercialmente ele não foi tão bem igual ao Thriller. Um fato interessante sobre o Bad, sobre o nascimento desse álbum, é que o Michael gravou mais de 60 faixas para esse disco, gente. Sim, aquelas musiquinhas que a gente conhece do Bad, elas são tipo as melhores das melhores mesmo. E outro detalhe interessante, o Michael chegou a considerar lançar um álbum triplo por causa do tanto de música boa que ele produziu para esse álbum e que no final ele teve que descartar. Então vocês olham só pra você ver que coisa triste, a possibilidade da pessoa lançar um álbum triplo e ela saber que, bom, eu não posso lançar um álbum triplo porque vai ficar muito caro, vai ter isso, vai ter aquilo. Enfim, vamos cortar o máximo que a gente pode, tentar tirar o melhor ali daquelas músicas. Michael gravou essas músicas com a equipe B, né, que continham esses produtores mais íntimos dele, e ele gravou nesse estúdio caseiro chamado O Laboratório, onde o álbum foi concedido. Um fato interessante, gente, era que a ambição do Michael era de tentar fazer esse álbum vender 100 milhões, o dobro do que o Thriller vendeu. Só que é óbvio, né, gente, isso é uma coisa ambiciosa do Michael e que para ele poder conseguir alcançar uma coisa dessa, tinha que ser um material perfeito em todos os aspectos, porque o Thriller, ele chegou na beira da perfeição no questão de agradar o público. O Bad, ele também foi perfeito ao público, mas ele não vendeu tanto. Um ponto interessante sobre a criação do álbum Bad é que o Michael deixava bem claro isso nas sessões de gravação. Eu acho essa parte magnífica. Que nas sessões de gravação ele deixava claro que ele queria trazer sons que o ouvido humano nunca tinha ouvido antes. Olha que sonho. Ele queria trazer uma nova experiência para as pessoas. Ele acreditava que isso era o que faria o negócio ficar cada vez mais interessante. E um fato marcante é que no passado, quando o Michael gravou o Thriller, né, e o Off the Wall, houve um investimento de 500 mil dólares em tecnologia para poder trazer um sintetizador para as gravações do álbum, que era um sintetizador ainda assim caro, experimental, mas que continha timbres musicais diferenciados. O que gerou isso, entende? De trazer sons novos para a música. E além disso aumenta também, né, gente, a qualidade sonora do negócio, deixa o negócio mais enriquecido com mais textura, né?
E o Michael queria muito isso dentro da música dele. Isso aconteceu mais uma vez no álbum Bad. Ele realmente trouxe novos sintetizadores, mais uma vez investidos valores altos para poder criar coisas novas. E obviamente o que aconteceu, gente? Trouxe sons interessantes e ricos para o álbum. Tanto que você vê que, por mais que o outro álbum tenha esses sons tão marcantes, no Bad essa questão é mais forte ainda. Porque, gente, não tem condição. A criação sonora daquele álbum é fora de série. Mesmo, fora de série. Pra época que ele foi lançado, não tinha nada igual aquilo. Uma coisa que os engenheiros de som da época Bad deixaram muito em ênfase foi que as músicas mais experimentais do álbum não entraram no disco, né? O que é uma coisa assim, né, gente? Desculpa, bati aqui. É uma coisa triste, né, gente? Porque eles mesmos dizem que os sintetizadores que eles experimentaram elevaram a qualidade da música, mas também tem que vender, né, gente? Por mais que você queira vender aquela experiência incrível para as pessoas e passar todo aquele aspecto, o projeto tem que vender. E eles falaram que as músicas experimentais ficaram de fora. Um fato interessante foi que a música Dirty Diana do álbum, que teve uma abertura bem interessante, ela foi criada por um designer de som. Olha só que legal. Que era um especialista no sintetizador que foi utilizado na época. Eu vou pegar o nome do sintetizador aqui, gente. O sintetizador chama Synclavier, tá? E ele foi esse cara que fez o Danny Jagger, que fez o desenho da intro de Dirty Diana, né? Aquele sintetizador. Incrível, gente. E foi uma das coisas que o Michael mais ficou apaixonado dentro daquela música. Porque Dirty Diana é uma música exótica, gente. Ela vem com uma parte mais rock, mas a parte eletrônica dela é muito legal mesmo. E você vê que não perde a qualidade, né? Tipo, é uma coisa que tem o rock, mas conseguiu misturar os dois e fazer uma coisa criativa. Isso foi uma característica que aconteceu nisso, e depois essas hibridações musicais viraram tendência depois do Bad, vocês sabiam? Essa questão de misturar coisas muito opostas do gênero, como o rock era muito oposto ao pop, e eles misturaram isso dentro do disco Bad, elevou o nível das pessoas cobrarem dos artistas músicas com mais produção e mais hibridação, né? Isso enriquece o som do artista. O pessoal fala que faz do Bad um álbum tão atemporal é realmente que o Michael, como pessoa, conseguiu completar com as coisas orgânicas que ele produz como artista, no caso o beatbox dele, a questão das camadas de voz, o eletrônico. Isso faz com que deixe o álbum mais atemporal ainda, porque música eletrônica, gente, já era uma coisa nos anos 80 que tava em alta, entende? Não era uma coisa que, tipo assim, que era tão difícil de você fazer. Mas você fazer música eletrônica com personalidade, essa era a diferença. The Way You Make Me Feel, por exemplo, né? You Way You Make Me Feel, que é uma das músicas mais marcantes dentro do álbum. O que faz a música ficar incrível é a forma que a música foi embaralhada, né, gente? Que o negócio foi criado, que tem as misturas das vozes com as batidas, enfim. Isso deixa épico o negócio. É uma coisa que não tinha, literalmente, na época, como foi criado. Pra vocês terem uma ideia, né, o Quincy Jones desafiou o Michael a escrever o álbum todo. E assim ele escreveu, né? Ele escreveu 11 faixas do álbum no começo ali da era. E uma coisa que é interessante é que esse álbum marca a evolução e o amadurecimento do Michael como artista depois de tudo que ele já tinha passado, né? Porque até a época Thriller ali, o Michael ainda era um artista foda, mas que tinha um determinado controle criativo em volta dele. O Bad, ele já estava mais aberto. Então, isso foi uma das coisas que o Quincy Jones bate na tecla em relação ao álbum Bad e a questão do criativo do Michael. Outro ponto também muito revolucionário na época Bad foi os clipes, né? E os clipes dessa era foram os clipes assim mais tendência do Michael Jackson. Porque foi os clipes que ele abusou mais da tecnologia, da criatividade, de coisas que ele nunca tinha feito antes e deixou o público mais interessado ainda nas coisas dele. Porque o Michael já tinha coisas legais no passado dele, ele tinha. Só que o que ele entregou com o Bad foi literalmente
revolucionário. Não estou falando da música título do álbum não, tá, gente? Estou falando dos outros singles. Estou falando de outros clipes que ele ofereceu dentro dessa era que foram muito marcantes. O próprio clipe de Liberian Girl, soterrado das maiores estrelas da época. Todos basicamente participaram do clipe, todos possíveis participaram do clipe. E o Michael aparece só no final, gravando o pessoal ali como se ele fosse o cineasta do negócio. Cara, aquilo ali, por mais simples que seja, foi muito impactante, porque juntou todo mundo que todo mundo amava, entende? Então, o clipe ficou pesado por causa disso. Um fato sobre o Bad, gente, é que o Bad realmente é um retrato do Michael Jackson no auge da carreira dele, trazendo tudo que ele sempre teve vontade de fazer como artista e, mais uma vez, entregando um trabalho que virou tendência e que fez com que vários outros artistas que vieram em eras depois se inspirassem naquele trabalho tão maravilhoso do rei do pop. O Michael Jackson dá um exemplo até hoje, mesmo por mais que ele não esteja com a gente mais, gente, mas ele continua sendo um exemplo a ser seguido para todas as gerações de artistas. É assim que a gente constrói uma carreira intocável. Pode acontecer todas as coisas relacionadas a ele, com as acusações e as coisas mais absurdas, mas um fato sobre o Michael Jackson a gente tem que admitir: o legado dele nunca vai ser abalado. O que esse homem entregou com a música dele, não existe nada na história que consiga competir. Isso é um fato, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo nosso aí.